leitura aqui para a gente? Por favor, Léo, pode fazer a leitura. A Luana escreveu: o selo não pode ser colado em cima da etiqueta com as informações. Não pode cobrir as informações, certo? O selo não pode ser colado em cima da etiqueta com as informações. Gente, é o seguinte, existem alguns cartórios que eles... E aí a etiqueta, no caso, eu entendo que você está falando do reconhecimento de firma, né? Temos a etiqueta, temos o selo e temos o carimbo. Tem cartório que acaba fazendo assim, ó. Coloca a etiqueta, dá um espaçozinho, coloca o selo e bate esse carimbo vinculando, tá? Tá errado? Não, tá correto, desde que não cubra as informações, tá? O carimbo, se ele cobre algumas informações da própria etiqueta, cobre assim, é legível, mas está um pouco em cima, e por isso que é bom você bater o carimbo, colocar uma tinta diferente da preta, né, que a maioria das... é aconselhável, tá? Não existe uma regra em relação a isso, o azul é o mais utilizado. Então, vamos lá. A etiqueta, o selo pode ficar um pouco acima, assim, pegando uma parte da etiqueta, mas obviamente que a etiqueta não pode cobrir as informações. Já o carimbo, ele pode ficar acima, desde que não atrapalhe na leitura. Então, vai ficar muito aí de como o tabelião costuma fazer, tá? Desde que não esteja de uma forma incorreta. O importante é não cobrir informação, vincular selo, documento e selo, documento, carimbo e essa assinatura vinculando tudo. Tá ok? O Mário perguntou sobre o dedinho que sinaliza a assinatura, se ele é obrigatório ou não. Tá. O dedinho que sinaliza a assinatura, ele não é obrigatório. Não existe em nenhum lugar uma informação dizendo é obrigatório. No entanto, nós que somos da área do direito, querendo ou não, vamos saber que existe alguns princípios que nos fazem tomar algumas decisões e instaurar algumas práticas e dar continuidade nessas práticas. Então, a gente tem o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, e um outro princípio é do costume. Se o costume no Brasil é de bater esse carimbo do dedinho ou da seta, indicando qual é o cartório e qual é o documento que foi reconhecido firma, é o ideal. Eu aconselho que continuem com isso. Porque às vezes facilita, a pessoa está lendo ali, qual é que está reconhecida, qual é que não está, apesar de ter a informação na etiqueta do nome que foi reconhecido a firma, mas esse carimbo indicativo, eu não vejo prejuízo em dar continuidade nisso. Tá ok? A Luana perguntou, Luana Vanessa, ela escreveu: o contrato da junta, posso então fazer só de uma parte se o cliente precisar? Só de uma página? Luana, é o seguinte, você pode fazer desde que essa parte, porque assim, lembre, os documentos das juntas comerciais, na maioria das vezes, quando a gente recepciona fisicamente ali, ou até o eletrônico, ele vem uma série de documentos dentro daquele documento da junta. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, o termo de posse. O termo de posse pode ser só uma página. Ele inicia aquele termo de posse, tem uma data e ele é naturalmente um documento só, que está dentro do documento da junta comercial. Então, se o termo de posse, por exemplo, for de apenas uma página, você vai poder fazer essa autenticação desse termo de posse, desde que você bata o carimbo dizendo parte de documento. Por quê? É um documento que tem e respeita o princípio da integralidade do documento? Porque você lê lá, tem o cabeçalho, tem o encerramento, tem a data, tem a assinatura. Se encerrou aquele documento. Porém,
como ele está dentro de um documento da junta comercial, ele é parte de um documento todo. Então, são nesses casos em que pode ser feito. Lembrando, reforçando, reiterando, você não pode, se o termo de posse, que é o que a gente está utilizando de exemplo, for de 2 páginas, você não vai poder tirar só da primeira página e deixar a segunda fora, ok? Da mesma forma a pessoa vem com um contrato para você, que o contrato tem lá página inicial 1, página final 20. Você não pode tirar de 10 páginas e deixar 10 páginas sem autenticar. Isso é vedado pelas normas. Tá ok? A Edneia perguntou, e quando os clientes pedem um RG reduzido com a autenticação no verso? Edneia, você vai dizer, eu não posso fazer isso, eu posso reduzir, mas o carimbo, o selo e a assinatura tem que ficar na face do documento. No verso não pode, tem que ser no anverso, tá? Está nas normas e é vedado. Você vai explicar ao cliente isso, se preciso você mostra as normas, mas não pode ser feito no verso, tá ok? O Douglas ele só confirmou uma colocação, Matheus. Ele escreveu: a autenticação não é na sua integralidade? Isso. A autenticação é na sua integralidade, tendo essa exceção que eu falei, quando são vários documentos dentro de um único documento. A Rafaela e o Douglas. A Rafaela e o Douglas eles perguntaram sobre a autenticação digital. Mas você ainda vai passar por ela, Vou passar né? por ela daqui a pouco. Certo. O Douglas escreveu: documentos judiciais podem ser autenticados? Existem cópias de RG, certidões que fazem parte de um processo. Documentos judiciais podem ser autenticados? Podem, desde que você consiga verificar a autenticidade. Se é um documento físico, né, um processo físico, você vai olhar aquele documento físico, e aí você vai verificar a autenticidade daquele documento. E se for eletrônico, você tem como verificar a autenticidade do documento eletronicamente, né? Enfim, é possível verificar sim, e aí pode ser feito, tá ok? A Beatriz perguntou se pode autenticar fotografia. Beatriz, pergunta muito boa, nunca fui questionado em relação à fotografia, tá? Eu acho que vai ter que ser confirmado com o seu tabelião qual é o entendimento dele, tá bom? Eu, particularmente, não faria, porque a fotografia, ela hoje pode ser manipulada, ela pode ser impressa, por exemplo, e aí você vai dar uma validade daquela fotografia para quê, né? Qual o sentido disso? Eu acho que você teria que aferir com a parte qual o sentido dessa autenticação ali, para entender o porquê ele precisa disso, mas a priori eu não faria, tá ok? Eu não aconselho fazer. Nunca vi vedação expressa em relação a isso, mas também nunca vi, nem doutrinariamente, permissão quanto a isso, tá? A não ser que a minha memória esteja falhando aqui. Mas, a priori, você me perguntando assim, eu não faria, tá ok? A Edna perguntou se cartões de créditos usa-se 2 autenticações? Cartão de crédito, o padrão seria utilizar 2 autenticações, tá? Pois tem informações diferentes ali naquele cartão. No verso tem algumas outras, poucas, mas tem algumas outras informações. Rogério e a Paula, eles estão pedindo para você abordar a autenticação de documentos digitais, como RG e... Ok, vamos abordar. E vamos ver. Conta de luz impressa pelo cliente podem ser autenticadas? Tá. Podem ser autenticadas desde que ele acesse o site na sua presença, certo? Login e senha, ele entre lá, emita a conta de luz. Eu sei que é chato, mas vira o computador para o cliente, pede para ele acessar, mas você não deve autenticar ele só trazendo a conta de luz sem você conseguir verificar. Então, pede para ele acessar na sua frente e aí sim você vai materializar aquele documento. Eu vou falar disso um pouquinho mais para frente.
O Tomás, ele fez um comentário a respeito do Detran não aceitar que os recibos de compra e venda sejam apresentados sem reconhecimento de firma, mesmo que quem apresente seja o titular. Não aceita. O Detran não aceita. Existe norma específica do Detran que não aceita, tá? Então, aquela lei que eu citei não obriga os órgãos a dispensarem, tá ok? Eles dão a permissão aos órgãos a dispensarem, tá? Então, muito cuidado com isso. O Detran tem suas leis e normas próprias do Detran, tá ok? E a gente vai respeitar as normas do Detran desde que não fira as nossas normas da corregedoria. A Natália tá perguntando a respeito da conta que você pediu para virar o computador para o cliente. Tá. Duas Natálias, na verdade. A Natália Maria escreveu: e a autenticação de segunda via de contas de telefone que são retiradas da internet, que na sua maioria exigem login e senha do cliente. Logo, a Natália Andrés comentou abaixo: mas podemos autorizar o cliente a colocar dados pessoais dele no computador do cartório? Natália, eu entendo que você pode sim permitir que o cliente acesse desde que esteja, você vai estar com o escrevente vai estar atendendo o cliente ali. Muitos cartórios, o que é que eles fazem? Aí vocês têm duas opções. Ou o cliente passa para você o login e senha, você mesmo coloca e emite aquela conta de luz, tá? Isso é uma opção. E quanto eu entendo a sua pergunta, e muito boa, o cliente acessar ali o computador do cartório é um risco? Talvez seja. Então tem que tomar cuidado com isso. Muitos cartórios fazem o quê? Destinam um computador específico para o cliente poder acessar. E aí ele não vai ter acesso enfim, ao acervo do cartório, sistema do cartório. Ele não pode olhar essas coisas. Tem que ter cuidado, sim. Tem que ter cuidado com isso. Por isso que foi muito bom você ter perguntado isso. Mas eu não vejo problema em determinada situação, sob a supervisão do escrevente, ele acessar ali uma conta de luz, tá? Aconselho até que tenha um computador destinado só para isso. A Luana, ela comentou a sua resposta à pergunta dela a respeito da autenticação do contrato da junta. Tá. Ela escreveu... Vocês estão ouvindo o Léo, gente? Só para Então, ter certeza. acho que Tá assim, né? Ok. sim, no caso não pode ser contínuo, mas que faça parte de um conjunto. Preciso bater o carimbo na parte do documento, como um anexo ou índice. Luana comentou. É Eu isso? só não entendi esse final, Luana, que você falou com um anexo ou índice, mas todo o início do que você escreveu é isso mesmo. Você vai poder fazer quando aquele documento que você está autenticando seja completo. E aí você vai bater parte de documento, porque ele faz parte de um todo de um documento único. Certo. A gente tem mais uma perguntinha só da Edna. Certificados impressos pelo cliente com assinaturas digitalizadas. Como proceder para autenticar? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Tá. Outra coisa que eu acho que você ainda vai passar mais na frente, Matheus, o Mário, ele perguntou como fica a desmaterialização? Como funciona e em qual ocasião? Vamos falar sobre isso daqui a pouco, Mário. Rogério José, referente à conta, se for ele mesmo o dono da conta, ele pode assinar o documento e colocar o CPF dele? Podemos tirar a cópia e autenticar a mesma? Eu entendo que não. Assim, se o seu tabelião lhe autorizar a fazer isso, eu não vou questionar. Meu entendimento é que deve ser materializado aquele documento, porque ele é nato digital, tá? Meu entendimento é que deve ser impresso no site que emitiu aquele documento para verificar a autenticidade. A Micaela fez uma pergunta, mas eu acho que é a respeito de reconhecimento de firma. Ela escreveu: é proibido virar a tela do computador para mostrar a assinatura da pessoa? Desculpa, eu não entendi. Micaela. É proibido virar a tela do computador para mostrar a assinatura da pessoa? É proibido, Micaela. Assim, muito cuidado com isso. Às vezes a pessoa quer, eu não lembro qual foi a assinatura que eu depositei na ficha de firma padrão. A pessoa que
Se você tem certeza que é aquela pessoa, você já identificou, já tem um documento dela, ela pode olhar a ficha dela? Pode, mas você vai ter que ter muito cuidado para ela não estar ali copiando e porventura é um irmão gêmeo ali. Então, tem um tato aí em relação a isso, mas é permanentemente proibido você virar a tela para uma outra pessoa. Aí é o cúmulo, isso aí não pode ser feito. Se for o titular da ficha de firma, ele até poderia, sim, ver a ficha dele, mas eu entendo que você não deve, muito menos, entregar a ficha para ele e nem deixar que ele fique olhando a ficha dele ali como se ele estivesse copiando. Então, muito cuidado. Se ele está com dúvida, abre uma ficha nova. Meu conselho abre um cartão de firma novo para ele. Vocês não devem economizar isso. Quantas fichas tiverem, não tem problema, desde que seja feito com cuidado a abertura de firma. Nós vamos falar sobre isso mais para frente, tá? A última pergunta aqui, Matheus. Antes de eu ler a pergunta, pessoal, como duas pessoas me falaram que estão com problema com a imagem travada, mandem no chat um ok quem está ouvindo e vendo a gente perfeitamente, por favor, só para a gente ter uma noção se esse problema é pontual ou se é aqui da nossa parte técnica. A pergunta da Thaís, ela só está perguntando se uma identidade, RG e CPF, se utiliza duas autenticações ou uma só para os dois lados. Uma só. Thaís Arcon. RG é um só, porque é documento de identificação, tá, Thaís? Bom, pelos OKs que eu estou recebendo aqui, eu estou vendo que a grande maioria tá vendo e ouvindo a gente perfeitamente. Então, eu vou continuar no chat orientando o pessoal que está com problema e o professor segue com a aula aí com vocês. Obrigado. Dando continuidade aqui, pessoal, documento com tinta corretiva, muito cuidado. Há a possibilidade de ser feito. O que é que eu faria? O que é que eu aconselho? Tem ali uma tinta corretiva num documento, você percebe que em uma letra ali que não muda nada no sentido do documento. Pode ser feito? Pode. Deixe seu tabelião saber disso, peça orientação a ele. Você pode até certificar no documento, por escrito mesmo, perto da autenticação. Você pode certificar, autentico o presente documento, mesmo com tinta corretiva, sem deixar de verificar a sua autenticidade. Um exemplo que pode ser utilizado, tá bom? Dando continuidade aqui, outro documento que pode ser autenticado, documento escrito em outro sistema de escrita, grego, hebraico, mandarim. Para a autenticação pode, a gente vai ver que no reconhecimento de firma a gente tem umas restrições. E nesse caso, olhem para mim aqui, não olhem para a tela. Nesse caso, é prudente que você do cartório tire a cópia. Eu falei, a pessoa pode trazer cópia do documento? Pode. Mas o documento está em grego, em mandarim. Você não vai conseguir olhar e ver se tem alguma distinção ali. Então, nesse caso, é aconselhável, quase que obrigado, a você tirar cópia e autenticar sem ter que fazer essa verificação, porque talvez você nem consiga, tá ok? Isso quando o cliente traz a cópia de um documento que está nesses idiomas. Documento danificado. Recebo muito questionamento sobre isso. Segue a mesma linha de raciocínio da tinta corretiva. Está retirando parte do documento que é essencial para a verificação daquele documento. Vamos lá, um RG, está faltando a data de nascimento. Aquilo não pode ser tirado cópia e autenticado. Em regra, aquilo não pode. Se porventura a pessoa explicar, não, é para um processo judicial, não sei o quê, se o tabelião quiser fazer por algum motivo, eu discordo, não faria, mas aí ele teria que certificar isso também, teria que fazer essa certificação, dizendo que está autenticando sob sua responsabilidade, pois compreende e verifica que o documento é original, aí é a critério do tabelião. Mas o que as normas dizem é que não pode estar faltando partes essenciais à compreensão daquele documento, tá bom?
Então, assim, documento está danificado, tá com, sabe, um RG que tá com vários pedacinhos faltando, desde que o texto dele esteja completo, autentica. Isso aí não tem problema. Aí você vai ter que ter uma cautela em relação ao quão esse documento está danificado, tá? Se estiver muito danificado, aí é melhor que ele tire uma segunda via, tá bom? Isso é para autenticação. Estamos ainda em autenticação. Seguindo aqui, documentos atípicos. É possível autenticar cópia de rascunhos, cartas, envelopes com escritos, bilhetes, bilhetes, ingressos e canhotos de cheque, dentre outros, tá? Então, alguns casos aqui que podem ser feitos. Cuidado com cheque, canhoto de cheque. Cheque não seria bom, tá? Mas também não é vedado. Canhoto de cheque pode, tá? Autenticação de cópia de guia do FGTS ou PIS, tá? Com autenticação do banco ou órgão fiscalizador. E aí vai ter aquela autenticação lateral, geralmente, ou embaixo, com aquela impressorinha matricial que eles fazem, aquela chancelinha lá do... não seria uma chancela, seria mais uma identificação mesmo com impressora matricial, tá? Então, cuidado com isso aí. Cópia do diário oficial, muito cuidado, você tem que verificar a autenticidade disso, então você pode confrontar no diário oficial mesmo, se aquele apresentado ali fisicamente ou aquela cópia é original, e aí, se for verificado só digitalmente, você vai ter que fazer a materialização disso, tá ok? Então, encerrando os que podem, quais são os documentos que não podem ser autenticados? Vejamos o que diz as normas. Não será extraída, autenticada ou utilizada para a prática de ato notarial reprodução reprográfica de outra reprodução reprográfica, autenticada ou não, de documento público ou particular. RG, a pessoa chega, meu RG foi extraviado, eu só tenho essa cópia autenticada, tira essa cópia autenticada, pelo amor de Deus. Nem pelo amor de Deus, só com ordem judicial, tá? Cópia autenticada, de cópia autenticada, não pode ser feito. Não pode ser feito. Qual a exceção? Documentos originários, carta de sentença, tem um RG lá, de uma cópia autenticada lá, salvo no processo judicial. Se está no processo judicial, ele passa a ser documento originário, nós vamos falar daqui a pouco. Então, aí, nesse caso, pode, tá? Muito cuidado com isso aí. Item 176 das normas, e aí, vedações das normas, expressos, tá, pessoal? A gente está falando de vedações de autenticação que estão contidos nas normas. Deem uma lida depois, por favor. É vedado autenticar documentos já autenticados pelos juízos e tribunais. Tem uma autenticação do tribunal lá. Já está autenticado, tá? Você não vai autenticar por cima daquilo, tá certo? Você não vai fazer a autenticação por cima daquele documento. Aquele documento, muitas vezes, vai ser um documento originário, e aí você vai tirar uma cópia autenticada desse documento, e aí sim vai autenticar, tá bom? 177. Não podem ser autenticados. Transmitidos por facsímile, que é o fax, exceto os que contenham assinatura inserida após a recepção do documento, tá? Então, se a pessoa recepcionou um fax, ela assinou e foi pedir para a gente autenticar, aí sim a gente pode fazer, tá? Mas hoje não é muito comum fax, então tá até um pouco em desuso isso aqui. Letra B, partes ou partes de documento, já falamos. Letra C, documentos escritos a lápis, ou outro meio de impressão indelével, não pode. Está escrito a lápis, não pode. Tá ok?
partes ou partes do documento é que dependa de sua leitura integral, tá? Que a gente já citou isso um pouco mais atrás. Letra D, né? Isso. Leiam aqui comigo. Documentos alterados com tinta corretiva, e aí é vedado quando a correção implique substancial alteração do conteúdo do documento. Nome completo, datas, valores, aí está dizendo que é vedado. Então, nem com autorização do seu tabelião. Se ele quiser fazer isso, autenticar ele fazer, ok. Mas aqui está dizendo que é vedado, tá ok? E-mails jamais podem ser autenticados. Já me solicitaram, já pediram, não pode. Qual instrumento para verificação de e-mails? Existe uma forma de autenticar? Existe, através da ata notarial, tá bom? Mas o meio não é materialização, o meio não é autenticação. É uma ata notarial, que é um outro instrumento, que é um ato público, que é protocolar e que a gente não vai abordar hoje, mas pode ser feito por ata notarial. Não vou falar em benefício do tempo, mas é um tema muito, muito bom de ser estudado, tá, posteriormente. Dando continuidade, temos muita coisa ainda para ver hoje, então fique atento aí, se precisar se levantar um pouquinho, respirar, lavar o rosto, mas segurem aqui comigo que a gente vai dar o nosso intervalo de 1 hora em breve, tá? E aí a gente vai poder almoçar, descansar um pouco e voltar para aprender, estudarmos juntos. Então, fiquem aqui comigo entusiasmados para a gente estudar. Então, vão mandando suas perguntas de acordo com o tema e a gente vai respondendo na medida do possível, tá? Doutrinariamente, e aí leiam comigo aqui, podemos acrescentar as seguintes vedações das autenticações. Por cautela, o tabelião não deve autenticar cópias de documentos que contenham as expressões proibida a reprodução deste documento. Se o órgão que emitiu isso está dizendo que é proibida a reprodução, é proibido tirar cópia. Se é proibido tirar cópia, é proibido tirar cópia autenticada. Então, eu não faria, não aconselho, minha sugestão aqui para vocês. E, doutrinariamente, tem alguns professores que pensam dessa forma também. Ou outra expressão, válido somente com o original. Se é válido somente com o original, como é que eu vou tirar uma cópia autenticada? Então, não devemos fazer nessas situações, tá? Se tivesse expressão no documento. Outro ponto, vedado, a cópia de cópia autenticada é vedada, como já falamos, exceto os casos que o documento é originário, tá bom? Cópia de documento de identidade replastificado. E aí surge muita dúvida, que é o seguinte: tem uns documentos antigos, uns RGs, que eles eram naturalmente, eles eram emitidos plastificados. Então, assim, se esse documento, você constata isso, você olha para o documento, ele é plastificado, mas aí vai precisar, sim, de um pouco de conhecimento, que aquele documento já surgiu assim. E aí tem as datas em relação a isso. Vocês podem pesquisar a emissão, lembrando que a emissão dos RGs são diferentes ainda, vai ser uniformizado isso, vai facilitar, mas por enquanto ainda cada estado emite o RG de uma forma, então você vai ter que fazer uma pesquisa, você é daqui de São Paulo, veio o RG lá da Paraíba. Vocês têm que verificar a emissão desse RG, tá bom? Como ele é feito e tudo mais. Então, assim, os mais novos são aqueles RGs que são proibidos a plastificação, que você abre o RG e ele é um RG único, né? E aí, se esse tiver plastificado, você já não pode aceitar, esse mais novo. Se for um antigo, você pode aceitar, pode tirar a cópia autenticada, desde que você perceba que não há alteração em relação a isso.
que o plástico caiu e tem um outro plástico ali, ou que tem um plástico por cima daquele primeiro plástico, ou que a foto está deslocada, cuidado, tá? Não pode ser replastificado, tá? Tem que ser aquele plástico do RG antigo, tem que ser o plástico que você verifica que ele foi fabricado desta forma, tá? Vocês estavam pedindo para falarmos sobre a materialização de documentos. Por que ela surgiu? Ela surgiu para facilitar. Né? Existem muitos órgãos que ainda não estão adaptados a essa verificação de documentos e tudo mais. Então, eu acho que autenticação e materialização nunca vai acabar, porque é uma coisa que facilita, ganha tempo. Pense você, de um órgão que tem 1.000 documentos para verificar por dia. Para você verificar essa autenticidade desse documento, 1.000 vezes, você entra lá no site, verificar, colocar o código de verificação e fazer tudo isso em 1.000 documentos, vai demorar. O que é que as pessoas fazem? E para facilitar e para ter certeza que aquele documento é válido, se utilizam dos cartórios para transpor, olhem aqui para mim, transpor o documento do meio digital para o meio físico. Então, é economia de tempo, gente. Materialização é economia de tempo e a utilização de um documento seguro, né, que já foi verificado por um tabelião, que tem fé pública e tudo mais. Então, eu vou acessar o site que emitiu aquele documento, verificar a autenticidade, autenticar aquele documento, imprimir aquele documento e fazer isso fisicamente, transpondo do digital para o físico. Essa é a essência da materialização. Esse é o sentido da materialização. O 206 das normas fala a definição. Define-se como materialização, leiam aqui comigo, como a geração de documentos em papel com autenticação a partir de documentos eletrônicos, públicos ou particulares, que apresentem assinatura digital ou outra forma de confirmação de sua integridade e autenticidade. Tá bom? Então, você verifica a autenticidade. Se você não conseguiu verificar a autenticidade, você não vai fazer. Simples assim. Você vai verificar como é feito, como é que verifica tal documento, tá? Em muitos deles já tem a instrução. Se já tem a instrução, você entra lá naquele site, tá ok? Você deve se ater se é um site oficial, você deve se atentar se é o site que realmente emitiu aquele documento, tá bom? E vai fazer a materialização. Quando da materialização, eu coloquei um ponto de atenção aí para vocês, eu aconselho, tá? E no cartório que eu trabalho é exigido que a impressão seja feita no cartório. Então você acessa o site e imprime no cartório, tá ok? Então vocês vão imprimir no cartório e aí sim apor o selo, apor o carimbo de autenticação. Desculpa. A Siri aqui está querendo conversar comigo. Então, assim, gente, a gente tem que apor isso, colocar isso no documento físico, tá? E tem que ter um carimbo específico, carimbo de materialização. Alguns cartórios fazem, né, uma etiqueta própria. Vamos ver aqui alguns requisitos. O carimbo da materialização deve ser diverso do carimbo da autenticação. Então, se for utilizado carimbo, tem que ser carimbo de materialização, tá? Materializo o presente documento como cópia fiel do verificado no site dele constante. É um exemplo de carimbo, tá bom? Mas tem outros requisitos, que é o quê? Data, hora e o site que ele foi verificado. Então, muito cuidado. Se você utiliza etiqueta, você vai inserir a informação pelo sistema do cartório
verificado no site X, tal hora, tal data, nesta data, tá? E aí vai constar a data que você verificou. Isso é um requisito, tá bom? Pode ser feito à mão, eu não tenho, aqui só tem um carimbo, aqui é uma serventia pequena, tenho pouca materialização. Faz o carimbo de materialização, informando que foi verificado no site dele constante e certifica à mão. Dou fé que no dia tal, nesta data, né? Porque o carimbo já de materialização já vai ter a data. Confirmo nesta data, tal horário, que acessei o site X e verifiquei a autenticidade do mesmo. Pronto. É uma possibilidade. Outra possibilidade, como eu falei, a etiqueta. E uma outra é que, tendo só esse carimbo, tá? Você imprimiu na serventia e já é um documento que quando você imprime, já sai data e hora ali no próprio documento, você já cumpriu aquele requisito. Porque você que imprimiu, você que verificou. E no documento já saiu ali a informação da data e da hora da verificação. Então você cumpriu com o requisito da data e da hora, tá? Leiam aqui comigo. Em muitos casos, quando o documento for impresso na própria serventia, é possível que nele estejam contidas as informações de site, data e hora. Então, se já tem essa informação, carimbo de materialização, coloca o selo e assina. Tá ok? Selo primeiro, né? Você vai colocar o selo primeiro, vai carimbar, depois assinar. Tá bom? Esse é o padrão utilizado pelos cartórios. Em muitos cartórios, utilizam-se etiquetas próprias, como eu já falei para vocês. E aí vocês colocam as informações, colocam a etiqueta, carimbo e selo. Tá? Coloca a etiqueta, carimbo, selo e assina. Tá bom? Alguns exemplos de documentos que podem ser materializados. Consulta da situação cadastral da Receita Federal. Você vai entrar lá, tem consulta de CPF, consulta de CNPJ. Você vai consultar, vai imprimir, já vai sair a data, o horário e o site, nesses dois que eu estou falando para vocês. E aí você pode vir só com o carimbo, tá? Ou com a etiqueta, se esse é o padrão do seu cartório, tá bom? Muitos cartórios acabaram fazendo no início, né? Mais no início, a materialização em folha de traslado e tudo mais. Eu acho desnecessário. Eu acho que pode ser feito num papel normal, sulfite, né? E aí você faz a materialização, a impressão e coloca os elementos essenciais nesse papel simples mesmo, tá bom? Eu não vejo prejuízo. Certidões no site da JuSesp, né? A JuSesp, obviamente aqui do estado de São Paulo, ela já é toda informatizada, então a gente consegue acessar todos os documentos, e os documentos são natos digitais, muitas vezes precisam ser apresentados fisicamente, e a forma de fazer isso é através da materialização, tá? Certidões da Justiça Eleitoral, a gente pode entrar no site do TRE, verificar a situação de um eleitor, ele pode fazer isso, a gente pode consultar, né? Outras certidões também, enfim, cada vez mais o mundo está se digitalizando e a gente vai ter muito mais contato com esse mundo digital, mesmo no cartório, tá? E principalmente no cartório. A gente tem que estar à frente em relação a isso, a gente tem que estar envolvido nisso, a gente tem que estar pesquisando e atento a essas questões, tá? Temos uma outra forma, que é através da verificação do ICP Brasil. Gente, certificação digital no Brasil tem que ser pela ICP Brasil, tá ok? Temos a ICP Brasil, e em outros casos a gente vai ver instrumento público, ou notariado, eu vou citar para vocês. Mas, a priori, uniformemente falando, para materialização de documentos, olhem aqui para mim, não precisa ler. Inclusive, nós temos um material que eu escrevi para vocês,
que constam basicamente todas essas informações e até um pouquinho mais, né? Acho que tem umas 16 páginas para vocês fazerem uma leitura depois. Foi um compilado que eu fiz de alguns estudos e algumas doutrinas para vocês, fiz com muito carinho, para que vocês leiam depois, tá bom? Um estudo posterior. Então vamos lá. O ICP Brasil é a chave, a infraestrutura de chaves públicas brasileira. Então é a forma que o Brasil adotou para certificado digital. E podemos materializar isso, tá? Um contrato particular que as partes assinaram com seus certificados ICP Brasil. O que é que você vai fazer? Você vai pedir para a parte enviar para você, tá? Esse documento online, e aí você vai verificar a autenticidade desse documento. Muito cuidado quando for recepcionar qualquer coisa de cliente no computador. Verifica lá se não tem vírus. Sempre utilize isso, tá? Tomem cuidado. Verifica a autenticidade da assinatura, e aí você pode entrar no site para verificar a assinatura. Deixa eu ver se eu trouxe aqui para vocês. Eu não trouxe aqui a forma de verificação da autenticidade, mas é simples. Vocês entram no site e aí verificam a assinatura, se ela foi assinada pelo ICP Brasil mesmo, e aí vocês vão poder materializar essa autenticação, tá? Esse documento. Tá ok? E aí você vai fazer isso também com seu certificado digital. Você tem que ter certificado digital para fazer esse tipo de verificação. E aí pode materializar o documento, tá? Eu vou falar sobre a desmaterialização. Tem muitas perguntas. Sobre autenticação, algumas. Sobre autenticação, né? Sobre materialização, nada. Eu pensei em a gente atender as perguntas na volta do almoço. O que você acha? Pode ser. Aí você tentar amarrar o que tiver E a que gente fazer. Excelente, Léo. Pode ser. Vamos seguir então, gente. Desmaterialização. O que é a desmaterialização? Não precisa ler, olha aqui para mim. Desmaterialização é o oposto, tá? Eu tenho um documento nato físico, que nasce de forma física, e ele é transposto, para o meio digital, tá? Então, a gente tem um documento que é apresentado fisicamente, tá? E aí a gente vai transpor para o meio digital. Como é que a gente faz isso, Matheus? Existe a plataforma chamada Senad, Central Notarial de Autenticação Digital, hoje vinculada ao e-notariado, tá? Hoje está vinculado ao site do e-notariado. Você vai tirar cópia do documento fisicamente, verificando toda a autenticidade dele. Você não pode receber uma cópia por e-mail e fazer isso aqui, pelo amor de Deus, tá? Você vai recepcionar o documento físico, verificar a autenticidade dele fisicamente, todos os elementos de segurança, um RG, por exemplo, você vai verificar, né, a documentoscopia dele, verificar a autenticidade sobre isso. Você não sabe fazer isso? Temos um curso específico aqui do Colégio Notarial do Brasil, com a doutora Mara, que ela ensina algumas coisas, principalmente dos documentos mais importantes, RG, CPF, CNH, enfim. E aí, gente, você vai verificar a autenticidade dele fisicamente, vai digitalizar no seu computador da serventia, vai fazer o upload para a plataforma, assinar com seu certificado digital, e aí já vai sair com a autenticação, tá ok? Já vai sair com essa autenticação. Então, o próprio site tem um passo a passo em relação a isso, é simples, não preciso nem mostrar a vocês. Vocês podem entrar no e-notariado, tem a central lá, notarial de autenticação digital, e vai assinar. Você vai verificar a autenticidade fisicamente, digitaliza, repetindo, digitaliza, e aí assina com seu certificado digital do ICP Brasil. O escrevente, tá? Vai fazer isso. Tem que ser um escrevente ou tabelião. Só quem assina, né, os documentos é escrevente ou tabelião,
tá bom? Seja com certificado digital ou assinatura física, perdão. Tá ok, gente? Tudo tranquilo até aí? Qual o meio de entrega? Isso aqui é caso de muita discussão, porque o pessoal quer digitalizar esse documento, autenticar, é transformado em um PDF-A, e esse PDF pode ser enviado por e-mail, por exemplo. Mas as normas dizem que esse documento deve ser enviado por uma mídia virgem, tá? Então, teria que ser um CD, teria que ser um DVD, teria que ser um pendrive. A parte pode trazer, se ele trouxer essa mídia virgem, você coloca, né? Você vai fazer o download do documento já autenticado digitalmente e vai inserir naquela mídia virgem. O cartório pode fornecer isso, tá? Pode repassar o custo, só repassa o custo, mas desde que não ultrapasse meia o FESP. Vocês podem verificar qual o valor, não tenho agora em mente, atualizado deste ano, mas tem um valor específico de meia o FESP. Tá ok? Então você pode ter mídias virgens no cartório, CDs virgens, DVDs virgens, pendrives virgens, para esse tipo de desmaterialização, tá ok? E aí você pode entregar ao cliente repassando o custo, desde que não ultrapasse meio FESP, tá ok? Tá claro até aí? Para consultar a autenticidade de um documento desmaterializado pelo cartório, isso aí é uma consulta que eu fiz real, né? Já faz um tempo, mas eu que fiz no ano passado. Você vai entrar nesse site da Senad, www.senad.org.br, tá ok? Eu não vi se o e-notariado já está podendo também fazer essa autenticação, eu confesso, mas deve estar podendo já também. Se não, aí no Senado você consegue verificar. Então vamos lá. O cliente vai levar lá esse documento em PDF-A, estando na mídia do pendrive deles. E aí eles vão apresentar em um órgão. Para verificar se esse documento foi assinado pela Senad, você vai, ou o cliente vai, fazer o upload desse arquivo digital na plataforma da Senad, e aí vai obter esse resultado. Faz o upload e clica aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo. Clica. Estão vendo o mouse, né? Ok. Então vocês clicam aqui, verificar a autenticidade. Aí eu vou ter os dados, o CPF, o nome, o cartório que fez essa autenticação e vai se obter o resultado aprovado ou reprovado. Tá ok? Então, essa é a forma de verificação. Muito cuidado, e aí vocês devem orientar aos clientes. Se, porventura, e aí a não ser que a plataforma tenha alguma atualização, mas a priori, eu já vi isso acontecendo a princípio, se for alterado o nome do arquivo, quando for feito o upload aí na plataforma, o documento não vai ser aprovado. Vai obter o resultado de reprovado. Tá ok? Tudo tranquilo até aí? Temos alguma sobre desmaterialização, você quer tentar? Quero sim. A Júlia perguntou. Em relação à desmaterialização, no estado de São Paulo, como é cobrado? Desmaterialização e materialização, ambos os casos, será cobrado idêntico à autenticação. Nem um valor a mais, nem um valor a menos. No caso da desmaterialização, você pode repassar o custo do pendrive ou do DVD se você quiser, tá? Que na verdade você deve repassar, tá? Você não pode aí, como cartório, ficar dando cortesia, tá? Isso aí é vedado pelas normas, tá bom? Então, assim, a cobrança é normal, igual a autenticação. Materializou aquele documento, 3 páginas, 3 autenticações, tá ok? Desmaterializou aquele documento, 3 páginas, valor de 3 autenticações,
tá ok? Mesmo valor da autenticação. O Daniel escreveu: a parte pode trazer um pendrive que já foi utilizado? Digo, uma mídia que não seja virgem. Então, as normas falam que não pode, tá? Que tem que ser uma mídia virgem, tá ok? Isso está em discussão, tem muitos cartórios que mandam por e-mail, mas não é o aconselhável, não é o correto. Infelizmente, acho que isso aí poderia ser alterado, acho que poderia ser enviado por e-mail, mas tem que ser feito por mídia virgem. Então, nem pode ser mídia já utilizada e nem pode ser enviado por e-mail, tá ok? Infelizmente. As perguntas sobre materialização e desmaterialização acabaram, Matheus. Tem algumas sobre autenticação. Tá, eu acho que a gente pode utilizar esse tempo, a gente vai parar meio-dia, não é isso? Isso. Tá, então vamos. Depois eu volto só com. Tá, eu vou seguir aqui rapidamente, só em documento originário, porque eu acho que é bem curto. Então, e aí a gente vai para as perguntas e gasta esses minutinhos. Documentos originários. É uma exceção àquela regra geral de que não podem ser autenticados cópias de cópias autenticadas ou cópias de cópias, tá? Leiam comigo aqui o item das normas que autoriza, que permite a autenticação de cópias, tá? E de cópias autenticadas. É a única exceção, tá bom? Leiam comigo aqui. 174.1. Não se sujeitam a esta restrição. Qual restrição? Aquela que eu falei, de cópia. Não se sujeitam a esta restrição a cópia ou documento de cópias reprográficas que, emanadas e autenticadas de autoridade ou repartição pública, constituam documento originário, tais como carta de ordem, cartas de sentença, cartas de arrematação, de adjudicação, formais de partilha, todos esses casos falados até agora, aqui citados, são de processos judiciais, tá? E aí vem outros que não são de processos judiciais. Certidões positivas de registros públicos. E aí eu tenho, por exemplo, um documento autenticado e apresentado no registro de títulos e documentos. E aí eu tenho a chancela do títulos e documentos, mas ali tem um documento que foi autenticado por um tabelião de notas. Aqui é uma exceção. Você vai reproduzir aquele documento, vai tirar aquela cópia autenticada da cópia autenticada, desde que você esteja diante de um documento original registrado pelo registro de títulos e documentos, com o clichê do registro de títulos e documentos, ou materializado, caso ele seja digital. E aí você vai consultar a autenticidade no registro de títulos e documentos, no site oficial daquele registro de títulos e documentos, e vai verificar a autenticidade e vai materializar, mesmo que ali tenha uma cópia autenticada dentro, tá? Então, prestem atenção aqui na exceção. Processo físico tem uma cópia autenticada lá. Você pode, desde que você verifique que aquele processo está em sua integralidade ali, é um processo verdadeiro, numerado e tudo mais, e tem ali uma cópia autenticada de um RG. Pode ser, Matheus, autenticada aquela cópia de RG que está dentro de um processo judicial, mesmo se aquela cópia autenticada é uma cópia autenticada, vai poder. Documento originário, tá ok? E aí, se você não fizer do processo todo, você vai fazer aquele carimbo de parte de documento e tudo mais, como a gente já falou. Ficou claro? O caso dos documentos originários, vocês entenderam quais são as exceções? Junta comercial tem documentos que são apresentados em cópias autenticadas para juntas comerciais, certo? Você conseguiu verificar a autenticidade, seja físico ou seja pelo site da junta e materializar aquilo, para materializar aquilo?
tem um RG lá, RG não vai ter, mas tem um termo de posse, algum documento que foi reconhecido firma ou foi autenticado, e está lá naquele documento, você vai poder, porque trata-se de um documento originário, tá ok? Matheus, antes, o André fez uma pergunta que eu acho que tem bastante a ver com isso que você está falando. Tá, vamos responder essa do André. Acabei me Na verdade, ele passando só bastante tempo aqui. comentou que no Rio Grande do Sul é permitida autenticada de autenticada. Eu acho que ele quis dizer. Ah, tá. Obrigado, André. Muito bom saber. Eu André sei que Martins. alguns locais aceitam, sim, alguns estados, cópia de cópia autenticada, partindo do pressuposto que aquele documento já foi apresentado para um tabelião. Eu agradeço, André, pela informação. Eu sei que na Paraíba, por exemplo, pôde durante algum tempo, depois eles não deixaram mais e não foi mais permitido, tá? Mas aqui em São Paulo, a priori é vedado, excetuando o caso dos documentos originários. A Elaine escreveu que para ela não ficou muito claro. Eu acho que essa questão dos documentos originários. Tá. Foi quanto tempo, assim? Eu só não sei se eu Há poucos expliquei já. segundos, você estava passando bem por documentos originários. Perfeito, Elaine. O Douglas também comentou embaixo que em quais casos são vedados a serventia de autenticar documentos já autenticados pelos juízes ou tribunais. Tá. Douglas, nesse caso aí é o seguinte, você não vai autenticar o documento original, tá? Você não vai autenticar o original não, perdão. O documento originário naquele caso. O documento que foi autenticado já. Então é assim. Vocês receberam um documento que foi autenticado por um juiz, certo? Ou um serventuário e tudo mais. Se aquele documento já foi autenticado, a vedação contida é você autenticar aquele próprio documento que você recebeu, tá? Essa é a vedação. O que você não vai poder é fazer isso, mas você vai poder tirar uma cópia autenticada daquele documento por se tratar de um documento originário. Entendeu? É basicamente isso. A vedação é um pouquinho diferente. É de você autenticar aquele próprio documento que está assinado de fato, tá? Antes da gente ir para o almoço, pessoal, vamos só responder essas últimas duas perguntas sobre o que o senhor está falando agora. Tá. A Rafaela escreveu: como fica o selo físico de autenticação na desmaterialização de documentos? Tá. Na desmaterialização de documentos, não precisa do selo físico, tá? A plataforma mesmo tem um selo de verificação, tá? Tem que ser feita a cobrança. A plataforma cobra também do notário um valor para autenticar, que eu não me recordo agora, mas não tem o selo físico, tá? João Fernando, ele está enviando perguntas sobre validade do RG e tudo mais. Como eu falei, a gente só vai fechar aqui o assunto da desmaterialização e desses documentos originários. Na volta do almoço, a gente vai atender as perguntas sobre autenticação e essas outras sobre RG, tá bom? Eu já tinha recebido a sua pergunta antes. Só para fechar, professor, o Rogério escreveu: pode autenticar um documento desmaterializado em papel com o texto na lateral, autenticação digital? Pode? Aí, Rogério, você vai. Pensem assim, gente. Ó, ele comentou depois ainda, Matheus. Tipo, vem o documento em papel autenticado digitalmente com texto na lateral. Pode tirar cópia e autenticar novamente? Rogério, não. Por quê? Porque não pode ser feito isso. Pensem assim, gente. Materialização e desmaterialização é uma adaptação ao meio digital, ok? Então, é a adaptação da autenticação física para o meio digital. Então, sempre que se depararem com uma situação como esta, vocês vão raciocinar. Eu tenho uma vedação de autenticar cópia de cópia autenticada, ok? Se eu recebo um documento materializado e que está com a autenticação, eu não posso desmaterializar aquele documento
porque eu estou infringindo as normas que dizem que eu não posso autenticar cópia de cópia autenticada. Então, eu não posso autenticar duas vezes o mesmo documento. Muito cuidado com isso, pergunta muito boa. Mas eu vou utilizar uma analogia das proibições e das permissões que eu tenho nas normas sobre autenticação para o meio digital, tá ok? Então, documento desmaterializado, documento materializado. Eu posso materializar ou desmaterializar novamente, fazer esse ciclo de novo, verificando a autenticidade e autenticando de novo. Você não pode fazer isso, tá ok? Bom, para a gente não atrasar muito o almoço, pessoal, vamos fazer então um intervalo agora. Agora são 12h05, 1h05 a gente está de volta. Quando a gente voltar, a gente vai começar atendendo as perguntas que ficaram aí pendentes sobre a autenticação e demais assuntos. E é isso. Pessoal, agradeço as perguntas de vocês aí. Se eu não fui claro em alguns pontos, podem falar. Se quiserem, mesmo que eu repise aqui documentos originários, eu posso repisar sim. Se não ficou muito claro, eu peço desculpas. E a gente volta daqui a pouco, tá? Almocem, fortaleçam-se aí e voltem animados, tá? Um abraço. Até daqui a pouco.